Quantas coisas você já deixou de fazer por medo de fracassar, de fazer algo errado, de tomar uma decisão precipitada, de não ser bom o suficiente? Infelizmente, esse medo, ele pode custar caro, ele pode custar os seus sonhos. Eu já perdi oportunidades por conta disso. Só que o grande problema é que esse medo de fracassar, ele vem disfarçado atrás das desculpas, da procrastinação, do perfeccionismo. Quantas vezes você se enrolou para começar algo? Ou quantas vezes você começou algo, mas acabou deixando pela metade, não finalizou? O mais importante a entender é que esse medo de fracassar, ele não desaparece simplesmente do dia para a noite, ele precisa ser encarado. Nós precisamos aprender a agir apesar do medo, porque senão realmente nós vamos paralisar diante de qualquer desafio, de qualquer tarefa um pouquinho mais complicada do nosso dia a dia. Mas como nós podemos fazer isso? E é justamente isso que eu quero compartilhar aqui com você nesse vídeo, as estratégias que eu tenho utilizado para enfrentar e superar esse medo do fracasso. Mas antes de seguir, se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cris, e por aqui eu falo sobre desenvolvimento, sobre mentalidade, eu compartilho um pouco da minha jornada para que você também possa crescer. Eu acredito que através do conhecimento podemos transformar o mundo. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Mas antes de superar o medo de fracassar, precisamos entender como surge esse medo na nossa vida. Todo medo que nós sentimos, ele surge através das experiências do que nós fomos vivenciando ao longo da nossa vida, especialmente as coisas que vivemos na nossa infância. E aí nós vamos repetindo sempre os mesmos padrões, por isso que muitas vezes nós estamos presos nesse ciclo do medo de fracassar. E ele surge muitas vezes por conta das expectativas exageradas, que você precisa tirar nota 10 na prova, precisa chegar em primeiro lugar na corrida, ou então daquelas críticas que você não é bom o suficiente, que você não faz nada direito, que você nunca vai ser ninguém na vida. E o pior ainda quando vem acompanhado de comparações. Olha só como fulano consegue tirar nota 10, olha só como ciclano joga muito melhor com você. E esse tipo de pensamento, ele induz que errar é algo humilhante e desprezível, como se o erro ele te definisse. E por isso que muitas vezes nós buscamos ter o controle de tudo para que todas as coisas deem certo na nossa vida. Nós buscamos a perfeição no que nós fizemos, nós esperamos a condição ideal, se sentir 100% confiante e nós queremos ter controle até mesmo do que está fora do nosso controle. Nós buscamos aquela perfeição em tudo que realizamos. É como se a nossa identidade ela estivesse atrelada ao fazer perfeitamente e não ao que somos de fato. E essa visão distorcida acerca de nós mesmos, do que é a nossa identidade, acaba nos paralisando e nós passamos a evitar qualquer situação que nos coloque em desconforto, que exija que a gente supere nosso próprio limite, ou então que possa haver algum tipo de julgamento, algum risco, porque nós temos medo de não dar conta de tudo, nós temos medo de estar fracassando. Se você pensa dessa forma também, comenta aqui embaixo, eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês que me acompanham aqui no canal. Só que, na verdade, o nosso valor, a nossa identidade deve estar atrelada em quem nós somos de fato, e não no que nós fazemos. Tem uma frase que eu vi uma vez que dizia: eu sou um ser humano em construção. Então, se nós estamos tentando melhorar a cada dia, se nós estamos buscando ali ser 1% melhor que ontem, já está tudo bem. Nós não precisamos buscar essa perfeição que na real não existe. Mas como podemos superar esse medo de fracassar? Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que nós não precisamos ter certeza absoluta sobre tudo. Pessoas de sucesso, elas não têm certeza sobre tudo o que estão fazendo. Elas têm a clareza sobre seus objetivos, elas sabem onde elas desejam chegar, o que elas querem alcançar em cada área da sua vida. E elas têm a disposição de enfrentar o processo necessário, de superar desafios, obstáculos, porque o medo de fracassar, ele só domina quem pensa que errar é o fim. Errar não precisa ser o fim, ele pode ser o começo de algo.
Talvez você até tenha ficado confuso, mas calma que eu vou explicar isso aqui. Eu estou relendo esse livro aqui, ó, A Coragem de Ser Imperfeito. E teve um conceito aqui logo no início do vídeo, que durante essa leitura aqui me saltou aos olhos esse conceito que a autora traz, que a vitória e a derrota, elas são necessárias na nossa vida. Eu confesso que eu precisei de um tempo para entender isso, porque eu sempre olhava para as derrotas, para o fracasso, como parte do caminho, como algo que a gente não consegue evitar. Mas pensar que isso é necessário na nossa vida, eu achei um pouco forte. Mas depois, olhando aqui para as minhas experiências, para coisas que eu vivi, eu entendi que muitas vezes é necessário a gente estar lá no fundo do poço, onde a gente não vê mais nenhuma solução para a gente conseguir ajustar a rota da nossa vida, para a gente ter a coragem de lutar pelos nossos sonhos. Porque quando tudo está dando certo, nós estamos ali acomodados, nós só vamos fazendo sempre as mesmas coisas todos os dias. E faz sentido, se tudo está dando certo, se tudo está encaminhado, a gente seguir por esse caminho. Só que muitas vezes eu escutei histórias de pessoas que tinham o sonho de empreender, de estar trabalhando em outra área, mas elas estavam ali no mesmo emprego há muito tempo e elas nem estavam mais contentes nesse emprego, só que elas não conseguiam dar o próximo passo em direção aos seus sonhos, porque elas tinham medo de errar, de fracassar, de correr esse risco. E aí, por algumas circunstâncias da vida, por conta do destino, elas perderam seu emprego e elas foram obrigadas a justamente dar esse passo em direção aos seus sonhos. Então, o fracasso, ele é necessário no sentido que algumas vezes é necessário que algumas oportunidades moram para que outras possam surgir na nossa vida, oportunidades melhores ainda, para que a gente possa ter a coragem de lutar, de caminhar na direção dos nossos sonhos. E agora eu quero te perguntar aqui, você tem sonhos adormecidos, talvez até enterrados já, por conta desse medo de fracassar, de correr riscos, de não ter a coragem necessária para dar o próximo passo? Comenta aqui embaixo, eu quero saber um pouquinho mais das experiências de vocês, porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo aqui. E o fracasso, eu preciso ser muito sincera com vocês, ele vai acontecer em algum momento. Não adianta fugir. Nós podemos até minimizá-lo em algumas situações, mas evitar completamente não tem como. Se eu for dar um passo importante na minha vida, por exemplo, empreender, faz sentido eu ponderar sobre isso, eu olhar os prós, os contras, traçar um plano de ação, me preparar para agir de forma mais assertiva, para tomar melhores decisões. Por exemplo, imagine que você queira trabalhar na área administrativa. Se você for entregar um currículo ali sem experiência, sem qualificações, as suas chances são mínimas. Mas se você for fazer um curso da área, aprimorar habilidades que são essenciais, você tem muito mais chances para conseguir ali uma entrevista, avançar no processo seletivo. Então faz sentido a gente se preparar, buscar o conhecimento de acordo com os nossos objetivos. É óbvio que nós nunca vamos estar 100% preparados, porque muitas coisas nós vamos descobrir no caminho que são necessárias. Na verdade, o preparo, o aprendizado, eles precisam ser constantes. Nós sempre precisamos estar aprendendo novas coisas. Nós não temos como se preparar para o que vai acontecer daqui 5, 10, 20 anos. Podemos até imaginar, supor coisas que vão ser necessárias. Por exemplo, atualmente muitas empresas estão requisitando a comunicação em inglês. Então faz sentido, talvez, aprender inglês, porque isso pode ser um diferencial a longo prazo na carreira. Inclusive, falando aqui sobre aprendizado, sobre se preparar, se você deseja se desenvolver, eu vou deixar um link aqui embaixo com diversos cursos que podem te ajudar aqui na descrição e no primeiro comentário. E o fracasso, ele faz parte do processo, ele não é o resultado final. Um erro que eu cometia muito é que eu desistia ali na primeira tentativa. Se algo não tivesse dado certo de primeira, eu simplesmente pensava que aquilo não fazia sentido para mim, que eu nunca iria conseguir, e aí eu desperdiçava a oportunidade de estar aprendendo, porque todo fracasso traz lições consigo. Ele é um ótimo professor.
Quando um atleta perde uma competição, ele depois disso, ele avalia aonde que ele errou, quais são os pontos que ele pode estar melhorando. E da mesma forma nós podemos fazer. A toda tentativa, nós temos ali a oportunidade de estar aperfeiçoando as nossas habilidades, adquirindo mais experiência, buscando mais conhecimento. O fracasso é uma oportunidade de estar crescendo, de estar evoluindo, saindo da estagnação, da zona de conforto. Entender isso faz toda a diferença para você encarar o medo de estar fracassando. Não fique esperando um momento perfeito. Haja apesar do medo, porque nós sempre vamos ter aquela pontinha de dúvida, aquela pontinha de incertezas. Só que o fracasso não precisa nos definir, ele é só uma etapa. E se você errar, você pode tentar novamente quantas vezes forem necessárias até alcançar os seus sonhos. Eu vou ser bem sincera aqui e vou falar uma grande verdade. A dor de não tentar, ela é maior do que errar. Se você não tentar, tem muitas chances de em algum momento você se arrepender. Isso já aconteceu comigo, porque eu acabei abrindo mão de sonhos, de coisas que eram importantes para mim por conta desse medo de se arriscar, de viver com ousadia. Então, dê o próximo passo em direção aos seus sonhos, porque é isso que vai te permitir ser mais forte, mais confiante. Aliás, eu já gravei um vídeo aqui no canal onde eu falei sobre como ser mais confiante. E eu vou deixar aqui para você continuar assistindo. Eu tenho certeza que vai te ajudar na sua jornada. E se você chegou até aqui, deixa o seu like para que esse vídeo alcance e ajude mais pessoas. E se inscreva aqui no canal também para receber os próximos vídeos. Um abraço e até mais.